Olá, boa noite. Estamos iniciando o programa Educação em Debate. Nosso programa é uma parceria entre a TV Câmara Canal 16 e o CMP Sindicato dos Professores Municipais de Passo Fundo. Nossos assuntos sempre estão relacionados à educação. E hoje nós temos o prazer imenso de receber uma pessoa muito querida aqui da nossa comunidade, o juiz Dr. Dalmir Franklin de Oliveira Júnior, que além de juiz também é o diretor do fórum, e que vai falar conosco um pouquinho sobre a questão da democracia e o que ela tem a ver com a educação. Então, Dalmir, seja bem-vindo ao nosso programa, uma boa noite. Uma boa noite, muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz de poder também contribuir de alguma forma com esse debate. Para nós é uma honra, né, Dalmir? Porque tu tem sido um dos expoentes em termos da defesa irrestrita da democracia aqui, não só na cidade, mas em nível, diria, estadual e nacional. Então, tu é um dos nomes de referência quando a questão é a defesa do Estado democrático. E eu gostaria que tu me falasse um pouquinho, assim, para a gente iniciar o nosso bate-papo, como é que tu está vendo a questão da democracia hoje no Brasil? Ela está em perigo, como alguns dizem, ou não é para tanto? Como é que tu analisa o cenário atual em que o Brasil vive? Nós temos que primeiro definir bem o que é a democracia. Eu sou professor de Direito Constitucional também na Universidade de Passo Fundo, na Faculdade de Direito, então eu já pesquisei muito, estudei muito a área do Direito Constitucional, porque é a área que eu leciono. E quando a gente vai estudar os movimentos constitucionais pós-Segunda Guerra Mundial, houve toda uma transformação no conceito de democracia. A democracia, que até então era concebida apenas como um método de exercício do poder e de governo, em que as maiorias estabeleciam as regras do jogo, a sociedade se reunia em assembleias, em congresso, em legislativo e definia quais eram as regras de convivência, e definidas pela maioria as regras de convivência, todos devem seguir elas, inclusive as minorias. Então, essa é a perspectiva formal de democracia. Democracia enquanto forma, enquanto método. Esse modelo formal de democracia não impediu duas grandes guerras mundiais, com muitas mortes, com muitos danos ao meio ambiente, ao mundo como um todo. Daí nasceu a necessidade de rever o conceito de democracia. E muitos estudiosos passaram a defender e a sustentar que a democracia tem que ter um valor, tem que ter substância também, que não é só método, que ela tem algo de essência. Que é mais amplo o processo. Que é mais amplo, que a democracia vai além da questão da forma, do método. E aí qual é a substância da democracia? São os direitos humanos, certo? Que qualquer governante não pode passar por cima dos direitos fundamentais, dos direitos humanos. Mesmo eventuais maiorias. Tu forma uma maioria, mas aqueles direitos, que são os direitos da pessoa humana, que são os direitos humanos, a maioria não pode passar por cima, que foi o que aconteceu no fascismo e no nazismo. Hitler foi eleito democraticamente, os fascistas na Itália foram eleitos democraticamente, mas por meio do viés democrático eles passaram por cima das minorias, eles eliminaram fisicamente os judeus, os negros, os homossexuais. Então daí houve a necessidade de revisão do conceito de democracia para dizer, não, a democracia tem uma substância também, e essa substância ela não está dentro da possibilidade de discussão, de poder abolir esses valores, de poder passar por cima desses valores. Então o conceito de democracia hoje é outro. Nesse sentido eu penso que no mundo existem movimentos de graves violações de governos aos direitos humanos, de estados aos direitos humanos, e a democracia como um todo. E o Brasil tem passado por isso também. Bom, os direitos humanos não é algo novo, é do final da década de 40, foi em 47, Sim. Depois da Constituição da ONU, vários pactos, primeiro para os direitos civis e políticos, as liberdades, depois para os direitos sociais, o direito do trabalhador, a saúde pública, a previdência pública, todos são direitos humanos. Tá, mas me diga uma coisa assim, já tem um certo tempo a prática dos direitos humanos, pelo menos ela enquanto determinação legal, digamos assim, mas por que ainda hoje, principalmente no Brasil, os direitos humanos sofrem esse ataque tão pesado por determinados grupos? O que está acontecendo aí? Eu acredito que ainda existe uma falta de conhecimento, uma falta de consciência de grande parte da população a respeito do qual o papel desses direitos
no ordenamento jurídico, no ordenamento constitucional, né, atrelado muitas vezes a um senso comum que muitas vezes de alguns meios de comunicação, que é de alguns doutrinadores, de algumas pessoas que formam opinião, que daí acabam fazendo um discurso atentatório aos direitos humanos, aos direitos fundamentais, sem qualquer tipo de substância, de fundamento jurídico, de fundamento legal, e acabam influenciando boa parte da população. Então eu tenho sustentado que o certo é que a gente conseguisse, desde muito cedo, ensinar as crianças, ensinar os adolescentes qual o papel do direito constitucional, qual o papel dos direitos fundamentais, que são os direitos humanos, na organização política da sociedade e dos governos. Ensinar, que tu diz, ensinar formalmente na escola. Ensinar que se aprenda exatamente. Que se aprenda, sim. Né? Nós agora temos um instituto que se chama Instituto Libertarte. Uma das ações do instituto é fazer uma pequena cartilha ilustrada, né, sobre o que é a liberdade, o que é a democracia, quais são os direitos fundamentais de todo cidadão que deve ser respeitado, que o Estado deve respeitar, que os particulares devem respeitar. Então é uma forma de a gente desde cedo mostrar para as crianças e adolescentes a importância desses direitos que devem ser respeitados. Desses instrumentos. Porque né? eles compõem a democracia. Exato. E no momento em que eu estou atacando esses direitos, eu estou atacando a democracia. E nessa questão a ideia errônea com relação aos direitos humanos, você diz que através da imprensa isso aí a imprensa tem um papel preponderante. As redes sociais também estão assumindo esse protagonismo em distribuir a ideia falsa dos direitos humanos? Acredito que sim, né? Porque antigamente o conhecimento ele era obviamente acessível, né, nas instituições de ensino. Boa parte do nosso conhecimento ele é adquirido dentro das instituições de formalmente, ensino. Né? Formalmente, mas obviamente que a informação ela é, né, vai perpassar toda a tua vida. Então tu está recebendo informação diariamente. Talvez há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, a informação vinha só dos meios de imprensa tradicionais, que era o jornal, a revista, televisão, a TV, né? Uhum. Mas hoje em dia a gente sabe que não, né? Hoje em dia a informação está extremamente difundida, extremamente acessível, e aí a gente tem a formação de opinião também nas redes sociais. Nas redes sociais. Tu me falaste do teu instituto, o Instituto Libertarte. Ele surgiu, eu acho que a origem dele foi um projeto mais antigo que tu tinhas, que era a banda com os menores infratores, não é isso? Me fala um pouco desse projeto primeiro da banda. Isso, o projeto Banda Liberdade, né, ele foi formado dentro do CASE de Passo Fundo, né, na época nós tínhamos ali um psicopedagogo que era o Isair, isso em 2008 mais ou menos. Eu fui conhecer os projetos que tinham dentro da unidade, né, e conversando com a equipe técnica me falaram que existia, né, a ideia de fazer um projeto com música e com aqueles internos. E eu, como gosto muito de música também, né, fui um apoiador, e aí a gente começou o projeto de Banda Liberdade, que era ensinar aqueles jovens, aqueles adolescentes internos, a prática e a teoria musical. Né? E a partir daí fazer ensaios e apresentações. Usar a arte, usar a música como uma forma de socioeducação, de ressocialização. Tá, mas aí ele foi para um outro patamar que vocês criaram uma banda, e essa banda, ela, inclusive, se eu não me engano, ela se apresentou num Planeta Atlântida aqui, uma determinada edição, não é mesmo? Conseguimos tocar com o Rapa em 2016, no Planeta Atlântida, levamos 11 adolescentes, 11 jovens, alguns internos, outros egressos. Né? E a partir do projeto da Banda Liberdade, que é trabalhar com a arte como uma forma de inserção social, certo? Se criou o Instituto, que é uma OCIP, né? Uma espécie de ONG, que tem o objetivo de fazer atendimento de egressos da institucionalização. O Estado, de várias formas, institucionaliza crianças e adolescentes. Né? E aí passa a tutelar essas crianças. Quando ela é institucionalizada, seja porque ela praticou um ato infracional e aí ela recebe uma espécie de castigo, que é a medida socioeducativa, uma sanção, ela é institucionalizada no CASE, mas às vezes quando ela é violada nos seus direitos, aí ela vai para uma instituição de proteção, que são as casas de acolhimento, o Estado tutela esse sujeito. E depois esse sujeito sai. E aí ele vai para a sociedade
E não tem respaldo. E não tem muito suporte. Então eu, na minha experiência de juiz da infância, eu via que existia um vácuo, né, de não haver políticas públicas no acompanhamento de egressos. Certo. Então a gente criou um instituto com essa ideia, de poder fazer acompanhamento de egressos da institucionalização. Tanto do CASE quanto das instituições. Né? Claro, mas como todo projeto social, passa por dificuldade, necessita de recursos, normal, de voluntários. Sim. Então a gente está sempre aí há 2, 3 anos nessa briga para conseguir voluntários, conseguir recursos para poder fazer os projetos. Vamos falar um pouquinho mais do teu instituto, que parece ser uma ideia fantástica, né? Ele está em funcionamento hoje. Sim. Quantos egressos ele está atendendo hoje no momento? Tu tem uma estatística sobre isso? Hoje como o instituto ele foi criado e ele ainda não conseguiu implementar projetos, né, a gente criou a banda Libertarte, que atende 3 egressos, 4 egressos, e a banda ela foi criada com a ideia de divulgar, né, este projeto. Então a banda se reúne, a gente atende, esses egressos já são até com um pouco mais de idade, 25, 27 anos, né, já saíram há mais tempo do CASE, mas são meninos de muito talento, né, então a gente quis aproveitar o talento deles, e são meninos que estão compondo, que estão escrevendo, né, estão fazendo músicas, então é uma forma também de dar espaço e mostrar o talento deles. É bem interessante essa ideia da banda Libertarte, porque esses meninos, na medida em que eles estão fazendo uma carreira praticamente de músico profissional, eles conseguem mostrar para os outros jovens o quanto eles conseguiram transformar suas vidas, né, para ter um reconhecimento social. E aí, a partir disso, a gente está tentando buscar implementar outros projetos, com cinema, né, temos feito alguns eventos por meio do Instituto. Tem um, inclusive, dia 27 de março, né, que tu já pode falar sobre ele. O que vai ser exatamente? 27 de março, na Faculdade de Medicina, né, no auditório da Faculdade de Medicina da UPF, vamos fazer o segundo evento do Instituto para tratar da questão das mulheres. Né? O primeiro foi no ano passado, no auditório do MP, tratou sobre a questão da violência contra as mulheres. Certo. Esse ano vamos trabalhar da conjuntura nacional e a luta das mulheres. É um evento aberto para a comunidade? Como é que funciona? Como é que eu faço para me inscrever para o evento? Um evento aberto ao público, né? O auditório da Faculdade de Medicina é um auditório bastante grande, então queremos receber uma boa parte das pessoas, da população interessada nesse debate, que é um debate extremamente importante, quer dizer, como estão acontecendo as coisas hoje no Brasil, a conjuntura nacional, né, e especialmente qual a luta das mulheres, as dificuldades que as mulheres estão enfrentando, uma mesa composta aí por algumas pessoas representativas de segmentos. Né? A doutora Lisiane Sasso é juíza da execução criminal, vai falar, por exemplo, da experiência das encarceradas, num ambiente que é extremamente, predominantemente de homens. Massa carcerária é 95% de homens, 96%, com 4, 5% de mulheres. Então, como é que essas mulheres têm esses desafios dentro daquele local? A doutora Josiane Petri Farias é do Projur Mulher, questão de dificuldade de acesso à justiça. Certo. Né? Vamos ter várias áreas de conhecimento. E para quem estiver interessado, como é que liga, conversa contigo, onde é que tem algum acesso para fazer essa inscrição? Não há necessidade de inscrição. Só chega lá. Só chega lá, nós vamos estar recebendo. Dia 27 no auditório da Medicina, qual é o horário? A partir das 19 horas. A partir das 19 horas. Vai ter uma apresentação da banda, né? A Libertarte. Não poderia deixar de ser. A Libertarte vai apresentar a sua segunda música autoral, que os meninos escreveram, né? Então também uma forma de mostrar o trabalho e a partir dali um importante debate com diálogo com a plateia, com o público. E nesse processo, Dalmir, de ressocialização, eu gostaria que tu falasse um pouquinho da importância da escola e da importância do professor nesse processo, porque obviamente existe, e se não existe, deveria existir uma parceria muito grande com a escola nesse processo, na tentativa de ressocialização desse jovem. Existe de fato essa parceria e qual a importância disso, na tua opinião? Vejam, quando a Constituição estabeleceu, e aqui um outro direito fundamental, um outro direito humano, certo? Que está no artigo 228, que a pessoa entre 12 e 18 anos não pode receber a pena dos adultos, é isso que a Constituição diz. Entre 12 e 18 anos, quando se pratica um crime, essa pessoa de 12 a 18 anos que pratica um crime, ela não recebe a mesma pena dos adultos. Ela deve receber uma resposta estatal diferente. E essa resposta estatal, o ECA chama de medida socioeducativa. Então, o caráter pedagógico da sanção é uma das coisas mais importantes na resposta que o Estado dá quando um jovem pratica um crime. Por quê? Porque se compreende que essa pessoa que praticou o crime, entre 12 e 18, ela está num processo de desenvolvimento. E o processo de desenvolvimento, se bem investido, ele pode transformar a vida. Né? Então a educação tem esse importante papel de trabalhar com valores
de trabalhar com conhecimento, com a importância do conhecimento para a liberdade, para a autonomia, para a busca no mercado de trabalho, de todos os valores que são importantes na sociedade. Então, por exemplo, dentro do caso tem a escola. Sim. Eles estão dentro da cela, do dormitório, mas todos os dias eles saem para a escola, e vão na escola e voltam. Todas as medidas socioeducativas têm um caráter pedagógico. Não há possibilidade de uma liberdade responsável, e vou dizer mais, de uma democracia responsável, sem o conhecimento, sem o estudo, sem a escola. Perfeito. Nosso programa ele é bem rapidinho e a gente já terminou o primeiro bloco, então a gente vai fazer um breve intervalo e voltamos daqui um pouquinho para conversar um pouco mais com o juiz Dalmir Franklin sobre democracia e sociedade. Voltamos já já. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Olá, estamos de volta com o programa Educação e Debate e na noite de hoje estamos conversando com o juiz Dalmir Franklin de Oliveira, que é juiz aqui na comarca de Passo Fundo da Vara de Família, né, Dalmir? Uhum. E também ele é diretor do Fórum e está conversando conosco sobre democracia e educação. E então nós conversávamos no primeiro bloco com relação à questão da democracia e qual é a situação dela. Mas nós temos algumas questões bem pontuais que de certa forma preocupam bastante, né, Dalmir? Uma delas é que agora, dia 15 de março, está havendo uma convocação, é um protesto que está sendo feito, ou que será feito, já que o nosso programa está sendo gravado antes do evento, e está sendo feito para o dia 15 de março, onde os objetivos a gente não sabe exatamente, estão meio difusos. Gostaria que tu falasse um pouquinho dessa questão, como é que tu vê esse chamamento, e quais são as razões para isso estar acontecendo no momento no Brasil? O que a gente tem acompanhado é o que sai de informação na imprensa e nas redes sociais. Vejam, estava falando antes, eu sou professor de Direito Constitucional, eu leciono direitos fundamentais. E um dos principais direitos fundamentais é a liberdade de reunião, a liberdade de manifestação do pensamento. Mas essas liberdades, esses direitos, não são direitos absolutos, Eles têm limites. Quer dizer, uma coisa é tu fazer uma manifestação pública, numa reunião pública, de crítica ao Congresso, de crítica ao Judiciário, isso faz parte da democracia. O problema é a forma Até como aí não tem problema. O problema é a forma como tu faz isto. A Constituição, por exemplo, é muito clara no sentido de que a liberdade de reunião é uma liberdade de reunião que tu pode te reunir pacificamente num local público, avisando antecedentemente a autoridade, de que tu vai te reunir naquele local. E o que a gente tem visto no Brasil, lamentavelmente, são muitas manifestações de conteúdo violento, de conteúdo agressivo. É isso que talvez esteja assustando um pouco, E, por exemplo, aconteceu em El Salvador, agora, no dia de ontem, o presidente da República, por exemplo, invadiu o Congresso com os militares, sentou na cadeira do presidente do Congresso para fazer uma declaração. Então, aquilo vai além dos poderes normais de exercício do governo, Então, o que preocupa é isso. Uma coisa é tu fazer uma crítica, respeitosa, fundamentada. Outra coisa é tu usar do verbo violento, da palavra violenta. E daí eu acho que sim, daí a gente está passando um pouco dos limites desse espaço de crítica, e aí pode descambar para sérios prejuízos da nossa democracia. O mote dessa convocação, como eu te disse, e tu mesmo confirmaste, é um tanto quanto difuso. Existem algumas falas que pedem pelo fechamento, inclusive do Congresso e do Supremo. Outras falas são tão somente dessa crítica que você fala, que pode ser feita sem problema nenhum, o Estado democrático permite. Mas nesse primeiro momento, onde se pede o fechamento de duas casas fundamentais, pilares de uma democracia, o Judiciário, o Supremo Tribunal
e o parlamento. Como é que tu vê esse tipo de fala como perigo real para a democracia? Não, aí não há nenhuma dúvida, né, de que está se atacando as instituições e as instituições democráticas eleitas em 86 e 87 como sendo os poderes constitucionais. Né? Uma coisa é tu criticar o poder judiciário e criticar o poder legislativo. Agora, se tu quiser defender que tem que ser fechado o poder judiciário ou o poder legislativo, tu está atentando contra a Constituição e contra a democracia. De maneira que daí tem que haver responsabilização dessas pessoas. É isso que eu queria te perguntar. Dentro dessa fala, existe um crime que possa ser imputável? Não, muitos que ainda falam na questão da Lei de Segurança Nacional, Sim. mas não vivemos mais num ambiente político e jurídico para se falar nesse tipo de legislação na época da ditadura, né? Mas os agentes públicos, esses respondem administrativamente. Agentes de poder, agentes públicos, eventualmente podem responder administrativamente, né, por estar defendendo posturas contra a Constituição. Veja, eu como agente político, como juiz de direito, a primeira coisa que eu faço quando eu vou ingressar no concurso público, eu juro cumprir a Constituição, defender a Constituição. Eu, como juiz, jamais posso fazer um discurso contrário à Constituição. Um parlamentar jamais pode fazer um discurso contrário à Constituição, um governador, um presidente, um prefeito jamais pode fazer um discurso contrário à Constituição, porque a primeira coisa no exercício do mandato que se faz, ou da função pública, é jurar cumprir a Constituição e garantir a Constituição, e zelar pela Constituição. E ao fazê-lo, esse ente representante, seja do legislativo, seja do executivo, ele pode sim responder de alguma forma perante a algum tribunal? Judicialmente, mas um pouco mais complicado, um pouco mais difícil, Sim. né? Mas nas suas instâncias próprias, penso que sim, né? É possível? Penso que sim, que alguma sanção administrativa poderia haver, né? E por que tu acha que existe hoje essa fala? É difícil de avaliarmos se essa de fato é uma fala de toda a sociedade ou da maioria da sociedade, ou se são uma fala de pequenos grupos barulhentos que parecem ser muitos. Mas de qualquer forma existe hoje uma fala de uma certa repulsa, se é que posso usar assim, em relação ao Supremo e em relação ao Legislativo. Da onde que tu vê a origem disso tudo? Eu acredito que algumas lideranças políticas adotaram esse tipo de discurso e esse tipo de postura, e aí no momento em que tu, como uma liderança, passa isso para a sociedade, passa isso para o povo, isso acaba podendo encontrar algum tipo de eco em algumas pessoas, outras vão por entender que está correto, está certo, sem saber direito, aí falta aquilo que a gente estava conversando no início, um pouco de consciência e de conhecimento da ordem constitucional, dos poderes, das instituições. Então, a gente tem uma série de circunstâncias bastante complicadas que a gente tem visto que estão acontecendo hoje no Brasil. Isso, Dalmir, traz de fato um risco para a democracia. Quero ir mais além na minha pergunta. Tu, como um jurista, tu vê de fato a democracia hoje no Brasil ameaçada, tendo em vista o que está acontecendo agora e na história recente, esses fatos que ocorreram na história recente? Isso traz indícios que ali adiante possa haver um recuo do processo democrático ou até mesmo um fechamento por completo? Como é que tu percebe isso? Eu acredito que a gente tem que estar muito atento a esses movimentos. Como eu disse, dentro do sistema democrático, o direito de manifestação do pensamento, desde que não seja um discurso de ódio, ele é possível, ele é construtivo para a democracia. No momento em que tu começa a usar de expedientes violentos ou de força, e preocupa, por exemplo, um pouco a questão de tu aproximar o poder executivo das Forças Armadas, porque as Forças Armadas elas foram criadas, a essência das Forças Armadas é de dar segurança nacional contra um inimigo externo. Mas nos regimes democráticos contemporâneos, as Forças Armadas cumprem tão somente esse papel, elas não estão dentro do governo. Os movimentos que a gente sabe que tem Forças Armadas dentro do governo, por exemplo, eram da Venezuela,
né? Que daí os militares estão dentro do governo, exercem cargo de ministério, etc. Sinceramente, eu não vejo muito sentido nisso. Tenho um enorme respeito pelos militares, pelo conhecimento que têm, pelo estudo, pela carreira que fazem, mas penso que a função deles é distinta, é diferente. E aí, no momento em que tu acaba colocando dentro de um dos poderes, né, essa representação, tu começa a confundir um pouco as coisas, né? Esse pode existir dentro do Poder Executivo, hoje em dia é muito comum que exista dentro do Poder Legislativo também, né? Mas temos que repensar um pouco nas nossas práticas democráticas essa questão, né? Porque o uso da violência, o uso da força dentro do discurso, mesmo do discurso político, pode gerar, sim, movimentos mais agressivos e contrários à democracia. Era o que eu estava citando que aconteceu, por exemplo, em El Salvador. Não? E com sérias consequências, muitas vezes, que levam anos para serem revertidas, não é mesmo? E o Brasil já experimentou isso, né? O Brasil já vivenciou muitos períodos totalitários, o Estado Novo em 37 com Getúlio Vargas, a ditadura militar, civil-militar de 64 até 88. Então a gente conhece a história. Nós temos experiência nisso. Nós temos experiência e como a gente conhece a história do Brasil, a gente tem que estar atento a esses movimentos. Vamos trazer um pouquinho a nossa conversa de novo, continuando na seara democrática, mas vamos trazer um pouquinho para dentro da escola. Tu sabes muito bem que existe hoje um movimento em nível nacional que se chama o Movimento Escola Sem Partido. É um movimento que visa, teoricamente, de acordo com o que o movimento diz, acabar com a ideologia dentro das escolas. Como é que tu analisa esse movimento, em termos de democracia dentro da escola? Ele afeta o processo democrático? Ele é positivo, esse movimento? Qual é a tua avaliação? Primeiro, o termo escola sem partido é um termo meio, não sei se é um termo estranho, né? Por quê? Porque, primeiro, os partidos políticos, segundo a Constituição, são coletividades, certo? São coletividades, são grupamentos de pessoas que têm por objetivo a representação política. E nada mais natural de uma democracia que existam os partidos políticos. O que a gente tem que lutar em democracia é que os partidos políticos sejam os melhores possíveis, certo? Dentro do conhecimento, dentro da escola formal, a forma de transmissão do conhecimento é uma forma que passa necessariamente por uma visão de mundo. E isso nada mais é do que a ideologia. O que é a ideologia quando a gente estuda na filosofia? É a tua visão de mundo particular, uma forma de ver o mundo, né? Então, isso é normal na nossa formação. Todos nós temos a nossa formação. Então, é mentira que um professor vai lá e a forma como ele vai falar não vai estar sendo ideológica, sempre vai estar sendo ideológica a fala dele. Independente da matéria que ele ministra, não é mesmo? Mas pode ser até dentro da matemática, da física, da química. Pode, porque nas ciências duras, como é o caso da matemática, da física, a própria discussão sobre a verdade absoluta, né, da dureza dessas ciências, que eram tão exatas, mas depois passaram por uma revisão, em razão da física quântica, dos cálculos que não se consegue chegar sempre a mesmo teoria da relatividade, né? A relatividade, tudo isso é uma questão filosófica que precede. Quando a gente estuda filosofia, a gente aprende, né, que o conhecimento era um só. Depois, com o desenvolvimento da filosofia, a gente começou a compartimentar, a matemática foi para um lado, a física foi para o lado, as ciências humanas foram para outro, mas tudo isso é uma forma de ver a ciência, de ver a realidade dos fatos e de relatar, né? Sempre vai passar, assim, pela formação do profissional, da docência. A tua formação vai repercutir naquilo que tu estás lecionando. No direito, eu costumo dizer isso, né? No direito eu vou lá, vou ensinar a lei, vou ensinar a Constituição. Agora eu posso dizer que a Constituição é mais importante, e aí eu sou um chamado neoconstitucionalista ou neopositivista, ou posso dizer que o Código Penal e o Código Civil é mais importante, e aí eu sou de outra escola que é o positivismo. Vai ter ideologia também dentro do ensino jurídico e do direito. A gente tem que compreender que a ideologia é uma coisa que perpassa todo o conhecimento e toda a... E ela é inevitável, né? Ela é inevitável, ela é inevitável. Aqui em Passo Fundo a gente teve há pouco tempo atrás, tu deve ter acompanhado, uma discussão sobre a discussão ou não da questão do gênero dentro da escola. Como é que tu vê essa questão? Porque, só para contextualizar um pouco o nosso telespectador, a discussão do gênero ela foi garantida no Plano Municipal de Educação em 2015 aqui, e logo em seguida não, depois de 2, 3 anos, foi retirado a palavra gênero através de um projeto, inclusive, de um vereador aqui de Passo Fundo. Como é que tu vê essa questão dessa discussão
propriamente dita. Não há nenhuma dúvida que as crianças e os adolescentes devem ser educados de acordo com o que a ciência tem a oferecer, certo? Se nós tínhamos antigamente uma perspectiva, uma visão de gênero, uma visão dualista da biologia, do homem e da mulher, o fato é que hoje não é mais assim, certo? Hoje em dia várias teorias sociológicas, psicológicas, né, dizem que a questão do gênero é uma questão de construção também social. Então isso é uma discussão da ciência que tem que ser levada ao conhecimento das pessoas, né? E por que tu vai subtrair isso, né, que é um debate acadêmico, científico, que está rolando no ensino superior, no mestrado, no doutorado, para também formar, né, os nossos estudantes e que vão ser os futuros estudantes do ensino superior, né? Isso faz parte e isso são valores que também são importantes serem discutidos no nível social, nas comunidades, né, para que se conheça. Vamos discutir, sim, é importante conhecer e discutir a questão do gênero para te poder te posicionar, para te poder dizer, né, e poder defender as tuas posições. Eu outro dia dei uma palestra sobre a questão do abuso sexual infantil, né, que era para tratar a questão da sexualidade. E aí é sabido, por exemplo, que se tu não der educação sexual dentro das escolas desde muito cedo, tu está criando potenciais vítimas, porque a criança não vai saber se o ato que está sendo praticado pelo adulto é um ato que eventualmente violou, é um abuso ou não, é né? um abuso ou não. E aí a gente viu vários movimentos hoje em dia no Brasil no sentido de que não teria que acabar a educação sexual nas escolas, né? Tá próximo dessa questão da discussão do gênero também. Então a gente tem que ter cuidado com o discurso moralista, o discurso conservador, porque ele pode ser extremamente prejudicial. Até porque essa discussão, eu creio não haver um local mais seguro para que se faça ela do que uma escola, não é mesmo? Porque ali tu está tratando com seriedade a educação da criança e óbvio, né, Dalmir, eu acho que tu também concorda que a família constitucionalmente também tem a coparticipação na educação, é Estado, família e escola, né, de acordo com a Constituição. Então eu acho que não existe um lugar melhor que possa ser tratado com seriedade. Nosso programa ele é um programa rápido, então como eu já te disse, e a gente está terminando. Mas antes de terminar, eu gostaria de, para as tuas considerações finais, tu reforça o convite que tu tens aí para esse importante evento e me fala um pouquinho aí do teu sentimento hoje em relação à sociedade, à justiça, à democracia. Então o Instituto Libertate está promovendo esse evento no dia 27 de março, né, às 19 horas, a partir das 19 horas, certo, no auditório da Faculdade de Medicina. Com esse sentimento todo que nós estamos conversando aqui, no sentido de promover uma democracia responsável. O que é a ideia de democracia responsável? É uma ideia de que nós temos que debater, nós temos que discutir com fundamento, com conhecimento, né? A gente não pode deixar que a democracia seja superficial, com lugares comuns, com discursos feitos. É preciso se aprofundar na pesquisa, no estudo, no conhecimento, né, para daí poder produzir uma democracia responsável, com respeito ao outro, com respeito aos direitos fundamentais, com respeito às instituições. Então o Instituto tem feito esse trabalho. Dia 27 de março vamos estar reunidos na Faculdade de Medicina, no auditório da Faculdade de Medicina, para tratar da conjuntura nacional e da luta das mulheres, né? O meu sentimento no que diz respeito à democracia é um sentimento de preocupação, né? É isso que fica. Eu sou de 1975, né? Eu nasci em 1975. Eu nasci no seio da ditadura civil militar que estava instaurada no Brasil, né, que durou até 88, né, então eu fui jovem, né, eu não vivenciei na adolescência o que era, né, um regime ditatorial, um regime de ditadura, né, mas fui criado depois como adolescente, como estudante de direito, pelos valores democráticos. E achei que o Brasil estava, digamos, mais consolidado no que diz respeito à sua democracia e às suas instituições. Infelizmente não é hoje o sentimento que impera, né? Hoje o sentimento é de preocupação com o que tem acontecido no que diz respeito à democracia no Brasil. Bom, mas de qualquer forma nós, e me incluo nesse trabalho, nós estamos aí para que esse processo seja mantido, né? Eu acho que como professor, você como juiz e a sociedade, que é uma sociedade que queira de fato, né, construir algo mais pleno, tem que prezar por algo tão importante como o processo e a democracia, né? Daí como eu estava colocando, né? São os direitos fundamentais a base dessa democracia, são Perfeito. Os direitos humanos. É isso que nós temos que lutar.
Tá bom. Então eu agradeço a tua presença, Dalmir. De fato foi uma conversa muito esclarecedora e oportuna, né? Porque o momento ele requer. E nós também agradecemos a sua atenção, agradecemos o seu carinho e convidamos para que fiquem aqui conosco na TV Câmara Canal 16, porque depois do nosso programa Educação e Debate, nós temos mais atrações de qualidade. Então uma boa noite e uma boa semana a todos.